Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deixa eu só colocar, sei lá, silencioso aqui, senão o Google vai falar, já é 8 horas. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem por mim diz amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar. Opa! Deixa eu caçar meu estudo aqui. Ainda bem que eu vi. Olha esse, está aqui. Eu deixei bem guardadinho. Hoje nós vamos falar da terceira pessoa da Trindade. Alguém sabe quem que é, irmão? O Espírito Santo. Isso! Nós estudou, lembra que nós estudou sobre os dons do Espírito? Agora nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. Por quê? Muitas pessoas conhecem Deus, conhecem Jesus, mas poucas pessoas conhecem o Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, vamos lá, vamos estudar sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, irmãos. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Quem achou pode ler, irmão. Capítulo 1, versículo 2. Amém. Pode ler? Pode. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que coisa interessante, irmão. Gênesis capítulo 1, versículo 2 vai falar do Espírito Santo já aqui na criação. Então dá para a gente entender que o Espírito Santo já estava, antes da fundação do mundo, já estava na criação, irmão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele se fez presente em toda a criação e também na vida do ser humano. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus andava ou se movia sobre as águas. Pega isso aqui, irmãos. O Espírito Santo de Deus movia sobre as águas. Então, o Espírito Santo, ele está desde a criação. Ele, com Deus Pai, com Deus Filho, Deus Espírito Santo, formou a criação e formou o homem. Então, vamos lá, eu vou fazer pergunta agora. Irmão, você sabia que se você for lá em Israel hoje, lá em Israel, conversar com um judeu ortodoxo, se você falar de Jesus, do Espírito Santo, é perigoso ele te bater, você sabia disso, irmão? Se você chegar lá em Israel lá e falar chamando Adonai e Yeshua, eles batem no você. Por quê? Os judeus ortodoxos, eles acreditam só em Hashem, só em Deus, só em Jeová, só isso, irmão. Se você chegar lá e falar assim, de Jesus, do Espírito Santo, eles falam que seja blasfêmia, porque eles acreditam só em Deus Pai, acabou. E tem muitas religiões que acreditam em Jesus não como Deus, mas como um profeta, só isso. Então vamos lá, irmão, por que hoje em dia, quem já viu essa versão? Do tradicional dos pentecostal, quem já viu essa versão? Você sabe por que isso, irmão? Porque a gente fala assim, eu sou crente pentecostal. Mas por que você é crente pentecostal? Aí a gente fala assim, eu sou crente tradicional. Quem já ouviu essa expressão, irmãos? Você sabe por que disso? Porque vamos lá, irmão, para a gente entender sobre isso. Muitas pessoas, muitos crentes hoje não acreditam, presta atenção, irmão, no mover do Espírito Santo, em dons. Eles não acreditam. Muitos crentes tradicional conservador acredita que os dons ficou somente no tempo dos apóstolos. Mas a igreja pentecostal, 100% da igreja pentecostal, acredita no mover do Espírito Santo com dons. Então por isso que tem essa divisão. Bom, por exemplo, você já entrou numa igreja, vamos para um tradicional, quando entra numa igreja pentecostal, tem fala em língua, outra parte, isso fica assustado. Porque eles não é acostumado com isso. Aí é a mesma coisa, não sei pentecostal, entra numa igreja tradicional. Você fala, não, o que eu estou fazendo aqui? Você está pegando para dar uma rajada e diz estranha. Entendeu? É isso. Porque eles vieram de uma linhagem falando assim, irmãos, o Espírito Santo ficou só no tempo dos apóstolos.
Mas nós acreditamos que o Espírito Santo, os pentecostais acreditam que o Espírito Santo está atuando até o dia de hoje, vai atuar até o dia do arrebatamento. Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui, para a gente. Estou fazendo isso tudo para você entender, irmão. Por que gerou esse trem de tradicional pentecostal? Você sabe por quê, irmão? Quem já ouviu falar dos 300 anos de trevas? Já estudaram isso, irmãos? Os 300 anos de trevas? A igreja quase morreu, foi por isso aqui, ó, a igreja não morreu. Quando Constantino, irmão, chegou, Constantino, ele era romano. Ele se converteu ao cristianismo e falou: agora eu sou cristão, hoje todo mundo é cristão. Aí começou a igreja, começou a entrar no meio político, na onde que eles foram perdendo a essência do Espírito, a essência do Espírito. Aí a história diz que ficou 300 anos, sem nenhum batismo com o Espírito Santo, sem nenhum mover do Espírito Santo. Até que Deus vai lá e levanta quem? Lutero, John Wesley, Zwingli, Moody, levanta esses homens para trazer novamente a chama do avivamento de novo. Então, irmão, isso que eu estou falando para vocês entender. Então, Gênesis aqui vai falar que o Espírito Santo andava sobre a da terra. Então, vamos lá. Agora, o Espírito Santo vai ser falado em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, 3. Gênesis 6, versículo 3. O Espírito Santo estava na onde, irmãos? Gênesis 1, 2. O Espírito Santo estava na terra. Isso aí, então vamos lá. Agora Gênesis 6, 3. Vai dizer que está na carne. Quem achou? Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quem tem outra versão? Alguém tem outra versão? Outra versão vai falar assim: o meu espírito não estará mais com o homem, porque o homem é carne. Você dá isso, Maria? Não errar para sempre no homem. Isso, a minha versão fala assim: o meu espírito não estará mais com o homem, porque ele é carne. Por que Deus fala assim, que o meu espírito não vai estar mais com o homem? Você sabe por quê, irmãos? Por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado do tempo de Noé chegou ao ponto de as narinas de Deus, que Deus falou assim: Noé, o meu espírito não vai estar mais com o homem. Deus arranca o Espírito Santo da terra, irmão. Agora que o Espírito Santo voltou para o céu por causa do pecado que estava contaminando a terra. Deus arranca o Espírito Santo e falou para Noé: meu espírito não vai estar mais presente no meio do homem. Meu espírito agora vai voltar para o céu, vai ficar no céu. Então aqui o Espírito Santo volta para o céu. Mas agora uma pergunta: se o Espírito Santo, Deus falou que o Espírito Santo não estaria mais no meio do homem, presente no meio do homem, como que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Ele vinha, fazia o que tinha que fazer e voltava. Isso, irmão. O Espírito Santo, por quê? O Espírito Santo, né, que Deus colocou na meu espírito, não vai estar mais com o homem. Mas como que esses profetas faziam grandes milagres? Golias, Sansão com um cajado de jumento matou 1000 homens. Mas como? Deus derramava só nos reis, Isso. profetas, né? Isso. Olha só pra você ver, irmão. O Espírito Santo não vinha sobre qualquer um, não, tá? Só Reis, veio dos profetas usaram só, mas ninguém podia receber. Mas ninguém. E era porção sobre medida. Agora vamos lá para você entender. Juízes capítulo 14. Olha como que o Espírito Santo agia, irmãos, no Antigo Testamento. Juízes 14, 6. Então o Espírito do Senhor se posou dele tão poderosamente
cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe, Deus a saber o que tinha feito. Quem tem outra versão, irmãos? Quem tem outra Então o versão? Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente e despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. A minha versão vai falar assim, ó, presta atenção. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Sabe como que funcionava no Antigo Testamento? Sansão. O Espírito Santo enchia ele, vinha sobre ele, pum! Ele fazia as coisas maravilhosas, depois o Espírito Santo saiu. E voltava para o céu. Então, a obra do Espírito Santo era sob medida. O Espírito Santo vinha sobre os profetas, sobre os reis, sobre os sacerdotes, pum! Fazia a obra e depois voltava para o céu. De novo. Como eu estudei Sansão esses dias, eu entendi que Sansão matou mais gente na morte dele do que vivo. Entendeu? Na morte. Então, irmão, a função do Espírito Santo no Antigo Testamento era assim: ele vinha, fazia a obra e voltava para o céu. Ele vinha, fazia a obra e voltava para o céu. Agora que Davi e Saul, né? Sim. No momento que eles foram proclamados rei, Saul primeiro, depois Davi. Houve um momento que o Espírito Santo entrou em Saul, que ele dançou, o Davi também, que ele foi até criticado, né? Zombado pelas danças que ele fazia lá, porque quando descia o Espírito Santo sobre eles, né? Tinha aquela presença tão grande, que a Bíblia fala que eles dançavam a presença de Deus, cantavam. Isso. É isso que eu posso estar falando, irmão. O Espírito Santo vinha sobre as pessoas, vinha sobre. O Espírito Santo era uma medida. Eles recebiam o Espírito Santo, faziam o poder, faziam a obra, depois o Espírito Santo voltava para o céu novamente. Vamos dar para a gente outra coisa para entender. Juízes 11:29. Juízes 11:29. Quando o Espírito Santo voltava, Davi tomava. É. 11:29. Pode ver? Pode. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e as travou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amor. Olha só tu ver. Jefté agora estava indo para uma batalha, para uma guerra. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre ele, irmão. Ele vinha sobre. O Espírito Santo descia nos profetas, fazia os milagres, fazia a obra, depois o Espírito Santo saía e voltava novamente para o céu. Então a função do Espírito Santo na terra, no Antigo Testamento, era sobre medida. O Espírito Santo não ficava na terra. Ele vinha, descia sobre os profetas, sobre os sacerdotes e depois voltava para o céu. Então deu para entender como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, irmãos? Então vamos lá. Era desse jeito. Agora vamos lá. Cita para mim, vou ver se os irmãos é bom. Quatro símbolos do Espírito Santo. Alguém sabe? A pomba, a água, o que mais? Luz. É lá o símbolo da cabra branca. É o símbolo da cabra branca. Vamos lá. A pomba. O que desceu sobre Jesus? O Espírito, Em forma de? onda, Isso. O que mais? E sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. E o quarto? O quarto eu vou ler para vocês. 2 Coríntios, capítulo 1:22. Olha esse símbolo. 2 Coríntios 1:22. Eu queria mais a Bíblia, hein? segunda coisa. Segunda Coríntios 1:22.
Quem achou pode dizer, meu. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. É o que, pastor? Lê de novo. É 1:22, né? É. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Outro símbolo do Espírito Santo, ser, amar. Toda pessoa que aceitou Jesus foi selado com o Espírito Santo. É Deus falando, esse daí ninguém toca, porque esse é meu. Toda pessoa que aceitou Jesus foi selado com o Espírito Santo. Então está aqui, irmão. Os 4 símbolos do Espírito Santo é o que, irmão? A água, o fogo, a bomba e o selo. Esses 4 simbolizam o Espírito Santo de Deus. Agora vamos lá, irmão. Irmãos, agora vamos lá, que agora vai ficar bom. Vamos lá. Se no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre medida, como que Jesus fazia a obra? Como que Jesus fazia a obra? Você sabia que não era Jesus que fazia a obra? Pelos perméritos de Deus? Você sabia que não era Jesus o homem que fazia a obra? Era Foi Deus. gerado pelo Espírito Santo. Vamos lá. Ó, Lucas 4,18. Olha quem fazia a obra através de Jesus. Quem achou pode ler. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Olha só para você ver, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, a obra que Jesus fazia era por intermédio de quem, irmãos? Do Espírito Santo de Deus. Olha só para você ver, era o Espírito que fazia através de Jesus. Jesus curava, era o Espírito que fazia através de Jesus. Jesus libertava, era o Espírito que fazia através de Jesus. Jesus ressuscitava, era o Espírito Santo que fazia por meio de Jesus. Por que era o Espírito que fazia por meio de Jesus? Quem sabe? Jesus não é Deus? Mas por que a Bíblia fala que o Espírito Santo estava sobre Jesus e ele fazia a obra? Por que Jesus não podia fazer a obra? Ele estava em carne. Você sabia que Jesus, o homem, não podia fazer nada? Jesus, o homem. Você sabia? Jesus, o homem, não podia fazer nada. Por isso que o Espírito Santo vinha e fazia através de Jesus. Era isso, irmão. Era o Espírito Santo que fazia as obras através de Jesus. Porque Jesus, homem, Ele sempre pressionava, né? Até o que ele falava, tudo que ele fazia, as obras do Pai. Isso, é isso. Por intermédio do Espírito Santo. Porque Jesus, irmão, ele estava na terra com um corpo humano, fragilizado, como o nosso. Ele era dependente do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Lembra que ele deixa toda a sua essência, glória e majestade lá no céu, é como um homem. Então aqui dá para entender que todo ser humano é dependente do Espírito Santo de Deus. Se próprio Jesus, humano, dependeu do Espírito Santo, e olha que Jesus foi perfeito por excelência, então imagina nós, se não for o Espírito Santo. Olha também, imagina, irmão. Se Jesus dependeu do Espírito Santo para fazer a obra, agora imagina nós. Olha só para você ver, então nenhum ser humano nessa face dessa terra consegue caminhar na presença de Deus se não tiver o Espírito Santo. Aí você vê naquele momento que Jesus diz, Pai, por que me desamparaste? Porque Isso, você estava cheio dos nossos pecados. isso. Entendeu, irmão? É isso. O Espírito Santo estava ali, ó, ajudando Jesus, o homem. Jesus, o homem, o Que Espírito afasta o Santo. homem de Deus é o pecado. Isso. Então, irmão, a obra que Jesus fez foi intermédio do Espírito Santo de Deus. E Jesus era cheio do Espírito Santo. Aquela hora que ele estava na cruz, como ele estava carregando nossos pecados, o Espírito Santo saiu. Agora, olha que coisa Por isso interessante. que ele falou, porque me abandonaste. Isso. Ali ele falou como homem, tá, irmão? Ali ele falou como homem. Porque se você ver na Bíblia, Jesus ele fala como homem e fala como Deus. Um exemplo na Bíblia.
Um exemplo de Jesus falando como um homem fisicamente. Jesus chegou perto da mulher, sentou assim e falou para a mulher assim, mulher, dá um pouquinho de água. Ele falou como um homem, ele estava com sede, literalmente, não um pouquinho de água. Mas como Deus, ele falou assim, mas se você me pedisse água, eu te daria uma fonte de água viva. Lembra lá lá na cruz, Jesus falou assim, mulher, não chore, ele está falando como Deus. Mulher, não chore, ele seria o seu filho, ele seria sua mãe. Jesus tinha hora que falava como um homem, tinha hora que falava como Deus. Um exemplo que Jesus falou como Deus, no Getsemane. Os caras chegam, quem é Jesus aí? Jesus falou assim, eu sou. A Bíblia diz que todo mundo quer o pé. Ali ele falou como Deus. Naquela hora que Jesus chegou e destruiu que estava na casa do pai dele. Como é que ele falava? Está na casa do meu pai. Eu acho que ali ele se tirou como um homem. Isso. Pelo fato das pessoas estarem desrespeitando as coisas de Deus. Às vezes ele bate a saída, sabe? Não vai querer pegar a primororia de alguém que não está desrespeitando as coisas de Deus. Isso, que é isso, irmão? Isso mesmo. Aí vamos lá, irmãos. Então a obra que Jesus fez foi o intermédio do Espírito Santo. Agora vamos lá. O Espírito Santo, agora nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo. Qual que é a função do Espírito Santo? Alguém sabe? Vamos lá. João 14,16. João 14,16. Você vê que tem quando Jesus ressuscitou, né? Ele tem que se tocar nele porque ainda não tinha ido para o Pai, né? E sabe quem que ressuscitou Jesus, irmão? O Espírito Santo de Deus. João 14,6. E eu rogarei? João 14,6. 16, não? E eu rogarei ao Pai, Isso. e Ele vos dará outro Consolador, Olha só para pra que fique convosco para sempre. João 14. É. 16. O 14,16, olha só pra ele. Eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Por que ele fala outro Consolador? Porque Ele foi para o Pai e enviaria outro. Porque Jesus era o Consolador dos discípulos. O discípulo estava triste. Ô Pedro, tá triste? Não tem triste não, João. Está triste hoje, o que está acontecendo? Jesus consolava os discípulos. Mas chegou um dia que Jesus falou assim, eu vou embora, eu vou ter que deixar você, todo mundo está triste. Mas Jesus falou assim, mas eu vou enviar outro Consolador. Ele tem a mesma essência do que eu, e ele vai vir e vai estar com vocês para... Se no antigo Espírito Santo 20, aí Jesus vai ficar para sempre com vocês, até a consumação do céu. Sabe o que Jesus está falando? O Espírito Santo não vai arredar o pé, enquanto a igreja não for arredar o Então, pé. esse Consolador aqui, então nós temos que sentir Ele pela fé. Isso! Porque os discípulos... É pela fé, porque os discípulos viram Jesus carnalmente, irmão, carnalmente. Ah, tá. Deus falou, agora o Consolador ele vai estar dentro de você, não é presente, mas é dentro de vocês que eles vão consolar. Por isso que até mesmo o jejum, quando criticava os discípulos que não jejuavam, Jesus estava dizendo que ele não estava com eles. Chegava no tempo que eles iam jejuar, porque ele não estava mais com eles em carne, né? Assim, Isso! presença. É isso, irmão. Então Jesus. É por isso que Jesus fala que essa parte que eles faziam, né, criticavam, eles não precisavam. Aí ele falou com os fariseus que eles não precisavam de jejuar. Jesus ainda estava aqui. Vai chegar um tempo que ele ia voltar para o Pai, aí ele jejuar. Olha, o Espírito Santo veio para consolar a igreja, irmão. Por que Jesus mandou para consolar a igreja? Porque a igreja sofre. A igreja chora, tem dia que você ri, tem dia que você chora, tem dia que você passa por... O Espírito Santo veio para consolar, para te dar força. É igual. Muitos acreditam que o anticristo não reinou ainda, não reinou ainda, por causa do Espírito Santo, não veio, que é por causa da igreja. por causa da A igreja. igreja ainda está Mas aqui. a Bíblia fala isso, que o homem inimigo não reinou por causa disso. Já como você vê como que Jesus ele é o mesmo, que o rogarei ao Pai, ele tem permissão a Deus, ao Pai, Deus Pai, para você ver. Aí só ainda para a gente ver como muitas vezes nós somos desobedientes. Ele foi até o Pai pedir permissão para enviar o Consolador, Isso. porque Deus tinha retirado da terra. Isso. Ele sempre agradeceu, graças te dou, Pai. Eu fico imaginando, quando Jesus chegou lá, imagina Deus falando, será que essa humanidade Vai precisa? sobreviver com esse. Será que o meu Espírito Santo Vamos lá. Tanto que a Bíblia fala que o mundo não conhece meu
Espírito Santo só a igreja. 2 Coríntios 1, nós lemos agora, mas vamos ler de novo. 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios 1, 22. Quem está acordado diz amém. Amém. Aleluia. É o mesmo que o pastor leu. Isso. Vamos lá ler de novo, irmão. Você vê que isso aqui é interessante. O 22, quem achou pode ler. Também o Senhor e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Olha só pra você ver, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Um ser é o que, irmão? É uma coisa marcada. No dia que você levantou sua mão, se cansado, e aceitou Jesus, o Espírito Santo veio. Jesus marcou. Já viu quando você comprou uma propriedade? Ela sua propriedade exclusiva? Já viu isso? Quando, irmão? Por isso que o diabo fica doido. Quando ele olha pra você assim, irmão, você não pode tocar, não. Irmão, por isso que o diabo, irmão. Um crente, quando o diabo olha para um crente, fala assim, esse aí é do homem lá de branco. Porque é marcado, irmão. Assim, você, sei lá, ó. Quando o diabo vê assim, conjecturando, né, irmão? O diabo vê lá, a propriedade de Jesus não toca. É por isso que é a diferença. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus de coração mesmo, quando ele entrega, você sente aquele impacto, aquela paz, e ali o Espírito Santo Isso, irmão. Quando você aceitou Jesus, você foi marcado, irmão. Foi marcado e o diabo não pode dar Isso aí é a mesma coisa que o fazendeiro marcando Você foi marcado. Então vamos lá, irmão. Mas é assim, né? Efésios 4:30, irmãos, agora. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selado para o dia da redenção. Olha que coisa interessante, irmão. O Espírito Santo ele tem sentimentos, sabia, irmão? Olha o que a Bíblia diz. Não entristeceis o Espírito que há em... Porque, irmão, olha só também, o Espírito Santo também tem ciúme, tá, irmão? Ele tem ciúme, sentimento. O Espírito Santo tem ciúme. Tem gente que pensa que o Espírito Santo, irmão, solta o som, fogo. Você lá no Denis Rodrigo. É fogo, né? Não é bagunçado assim, não, irmão. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é só fogo, nem cair, não, irmão. Ele tem sentimento. Ô, Lu, assim, não é que eu fui num lugar, e só que eu vi algo que eu não identifiquei. Sim. Tá tendo uma dança no mundo e acho que as pessoas elas não acordou e elas estão praticando na igreja. Você entendeu? Elas estão praticando dentro da igreja. Aí quando o pastor fala que Jesus está falando que você está trazendo do mundo para dentro, aí fala, não, pastor, está falando é. Eu fui em um lugar e vi isso. As pessoas têm a dança tá todo mundo. Vai estar todo mundo e as pessoas estão dentro da igreja dançando, fazendo a mesma dança. Você entendeu? E eles estão aí. Não, sério. Até minha filha estava fazendo isso. Sério, até minha filha estava fazendo isso. Eu vou chamar a atenção dela, porque eu não tive tempo ainda, mas eu vou chamar a atenção, porque eu vou pegar ela aqui. Eu pego lá assim, olha pra ela, de cima e embaixo, olha de novo. Ai, Jesus, que vai tal. Não, eu não vi ela sambando. Sentiu também? Olhe no mundo, se aquela dança não está no mundo, eles estão tudo na igreja, o povo está tendo sede E os jovens estão trazendo isso para a igreja. E os pastores estão deixando perder. Abre lá o YouTube, vai ser Pelo amor de Deus. Ela tem ensaiado. Até ela tá aqui vestida de preto, né? Passando indo, ela dá uma sambadinha e eu assim, ela ficou sem graça. Entendeu, irmão? Então, por isso, quando a Bíblia fala assim, não entristeceis o Espírito que há em vós. Então, o Espírito Santo, irmão, tem sentimento, irmão. Tem sentimento. Agora, imagina, irmão, o Espírito Santo está na Terra 2000 anos, mais de 2000 anos. Imagine, irmão, mais de 2000 anos que ele está aqui na Terra. A Bíblia diz que ele geme por causa do pecado, ele sente dor. Ele sente dor, irmão, ele fica agoniado, ele oprime.
por causa do pecado, só que ele não pode sair da terra. Deus não pode tirar ele da terra, porque a palavra de Deus não pode voltar. Porque Deus precisa, ele, o Espírito Santo vai estar até acostumado. Imagina o pecado, a blasfêmia que ele sai do carnaval, o Espírito Santo de novo. Tem que ver. É igual essa igreja, muitas coisas que não estão agradando. Ô, gente, eu imagino como o Espírito Santo fica ali. Coisas que não é ele que está falando, coisas que não é ele que está usando. E muitas vezes as pessoas dão glória, não sabem o que está glorificando, tá? Glorificando uma coisa que nem é Deus. E outra coisa, irmãos, presta atenção numa coisa. Você sabe qual que é o verdadeiro arrependimento? Quando você sente tristeza do pecado que você cometeu. Quando você peca, vem aquela tristeza no ser, é o Espírito Santo dentro de você triste. E a Bíblia diz que o Espírito Santo conecta com o nosso espírito, que se entristece. Crente que pega e não sente tristeza, é porque não foi arrependimento de verdade. Você pegou, Deus me perdoa, trouxe aquela tristeza. É alguma coisa errada. Porque você tem que ter tristeza, mano. Tem que chorar. Você dá angústia, você fica Tem que chorar. angustiado, depressivo, né? Você fica depressivo. O que eu fiz, meu Deus? Se não sentiu isso, sentiu remorso. É isso, irmão, é sério. Remorso é um perigo. Tem que ter tristeza, você sentir tristeza de pegar a avó, o que eu fiz? É isso que o Espírito Santo tem sentimento disso. Quando você pega, ele sente tristeza que você fez aquilo. Tipo assim, já deu um certo tempo na minha vida, eu não estou tendo medo do pecado porque das consequências. Eu estou tendo medo do pecado para não ferir o coração de Deus. Isso. Porque toda vez que eu acho que eu dou uma tropeçada, eu acho que eu falei assim, Senhor, eu pequei contra a terra, porque o Espírito Santo está entre nós, né? E eu pequei contra o céu, então me dá uma dor no coração. Entendeu? Então é isso pode falar, Milena? Você fala, Milena? Você ia falar? Voltando àquela outra parte lá que você estava falando sobre o Espírito Consolador, eu estava lendo. Deixa eu voltar. João 14, 17 fala assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, igual você está falando aí, que o Espírito Santo de Deus tem sentimento, a gente, se a gente for olhar da carne, a gente não vai sentir nada. Porque é algo tão supernatural, a gente sente o Espírito Santo chorar. Tem vezes que é tão entristecido que ele vê, e as pessoas, por exemplo, tem a reação das pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo, mas tem outros que vai mais a brincadeira, porque o Espírito Santo não é de brincadeira, ele é algo sério, porque Deus nos trouxe para nos consolar, mas também para que a gente tenha respeito ao Espírito Santo. E tem pessoas hoje em dia que não estão respeitando, tem pessoas que ouvem a pessoa falar em livros e tudo, quer irritar o outro, uma coisa que ela não pode fazer. Isso que a Milena falou, é sério. E outra coisa, irmão, você pode ver que quando nós pecamos, o Espírito Santo, você pode ver, você sente um oco, um buraco. Porque o Espírito Santo, por um momento, ele faz assim, ó. Por que o Espírito Santo faz assim? Porque se continuar, o Espírito Santo mata, irmão. Pela santidade dele, ele é tão santo que essa matéria física não aguenta. Então, quando o homem pega, o Espírito Santo faz assim, ó, deixa eu sair. Mas quando você joelha no chão e pede Jesus perdão, Jesus vai com sangue. Limpa você, Espírito Santo, dentro de você de novo. Porque você tá. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em templo sujo. É por isso que todo mundo tem que pedir perdão. E também é o único ser que não tem perdão, o homem, né? Não, isso. É nesse século nem no outro. Isso. Agora vamos lá, irmãos. Tiago 5, 4. 4, 5, quer dizer. Tiago 5, 4. Tem você, Tiago? Eu sei. Não, Tiago, aparece aí. 5, 4. Esse salário, esse Profetinho menor, a gente acha na Bíblia. Tiago 4, 5, irmãos. Tiago vai arrebatar da Bíblia aqui. Eu acho que o Espírito Santo deve ficar doido para a igreja se arrebatar, para voltar para lá. Fala, José, alguma coisa, José? Fala aí. Alguma coisa. Não, José, seu filho é assim. Tiago
Tiago 4, 5, irmãos. Quem achou pode ler. Eu achei. Pode ler? Pode. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vós deleitaste. Não, Tiago 4, 5. É. 4, 5. Ou cuidai vós, que vamos. Não. Ou cuidai vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem. Olha só para você ver, irmão. O Espírito Santo que habitar significa morar dentro de nós. Aí a Bíblia diz que ele tem si. Por que a Bíblia diz assim, irmão? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque o Espírito Santo não Ele tem ciúme, irmão. Porque o mundo não conhece o Espírito de Deus. E quando você está lá no mundo misturado, o Espírito Santo vai saber que o mundo não me conhece. O mundo não me pertence é por causa disso, irmão. O Espírito Santo tem ciúmes de nós, irmão. Aí tem gente que fala assim, Deus só quer seu coração. Mentira, o Espírito Santo quer todo seu. É tudo. O Espírito Santo quer seu corpo, quer sua vida toda, irmão. Tudo, porque o Espírito Santo tem ciúmes da igreja dele. O Espírito Santo tem ciúmes, irmão, de nós. Olha só como que a gente é importante para Deus. Muitas vezes a gente não dá valor, sendo que o Espírito Santo dá valor. Jesus, ele tem, o Espírito Santo tem os ciúmes de nós aqui, mais uma vez mostrando que o Espírito Santo tem sentimento, irmão. E se Deus quiser só o coração, o corpo nem seria batata. Mas não é só o coração. Ele tem esse coração lá da mesa. Agora vamos lá, irmão. João 16, 11. Alguém quer falar alguma coisa, irmão? João 16, 11. Tá falando já, não tá falando demais hoje, né? Cadê meu João para você? João 16, não, João capítulo 16, versículo 7 a 11. João 17. Não, pode ler só 8, irmão. João 16, 8. 8 e 9. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Olha só, você sabia, irmão? Todo mundo que está aqui, todo mundo, sem exceção. Você sabia que quando a gente peca, a gente não se arrepende? Ninguém aqui pode bater no peito e falar, eu me arrependi. Ninguém. Sabe por quê? O Tiago é o quê? Porque você tem prazer no pecado. Todo ser humano que está aqui, todo, tem prazer no pecado. Todo ser humano aqui tem prazer no pecado. Você acha que quando você pega, você acha que fala assim, eu arrependi. Se o Espírito Santo não for lá, irmão, não for lá em você, convencer você, você vai continuar pecando porque você quer pecar. Porque nós estamos na essência caída, irmão. Nós estamos na essência caída. Então você não pode bater no peito assim, eu me arrependi. Mentira. Se Deus não tiver misericórdia de você, o Espírito Santo ir lá e falar assim, você está errado, miserável. Você está errado. Se converta. Aí, irmão, você vai atolar no pecado, vai querer mais, porque a essência do homem é caído. O homem tem prazer no pecado, não. Não é quando o homem pega e fala, você sabia, eu me arrependi. Ter feito isso? Não, irmão. Porque você querer mais, você quer pecar mais. É isso, não é? Pecado é gostoso. Entendeu? É isso, não é que você é bonzinho e fala, oh Deus, me desculpa aí, eu estou arrependido. Porque você quer pecar. Você quer pecar, a sua natureza quer pecar, a sua natureza quer pecar. Se o Espírito Santo não for lá, irmão, e te convencer, e a gente adora no Se a pecado. gente olharmos, não é bom para a alma, mas para cá, no pecado é bom demais. O mais engraçado que é o quê? A palavra dói, né? Fere, mas o pecado não, né? Entendeu? Por isso que todo ser humano é dependente do Espírito Santo de Deus para ser salvo, sabe, irmão? Todo ser humano da face da terra é dependente do Espírito Santo de Deus para ser salvo. Sabe por quê, irmão? Se o dia que a gente pecar, se o Espírito Santo não convencer nós, a nossa mente vai cauterizar.
E para nós o pecado vai ser normal. Vai ser normal. Se o Espírito Santo não falar que você está errado e não nos afrontar, para a gente vai ser normal. Vai ser normal com uma mulher com mulher, rapaz com saiado, vai ser normal. No mundo é normal por quê? Se tu é homem com homem, pega tu, pega de novo, eu peguei 10 reais, de novo, que foi 20. É normal! Nem vai lembrar que Deus existe. Entendeu? Mas quando você pega, quando você tem o Espírito Santo, você pega você não é normal não, você é errado diante de Deus. Porque é o Espírito Santo te convencendo do erro, do pecado. Então é isso, irmão. Quando você pega, não é que você fala, eu estou arrependido. Não é você não, irmão. É o Espírito Santo que veio te convencer. Por isso que quando a gente prega a palavra para um não cristão, o Espírito Santo convence ele a entregar isso para Jesus. Irmão, você pode chegar assim, ó, desbrulhar a Bíblia, mas é pecadismo. Ele vai falar assim, mas é gostoso e eu quero continuar assim. Se o Espírito Santo não falar, se o Espírito Santo não falar e não tocar, irmão. Em jejum, É por isso, irmão, quando um homem peca, quando o Espírito Santo não tem perdão por causa disso. Porque quando o homem peca com o Espírito Santo de Deus, o homem se torna para sempre em pecado, sabia? Para sempre em pecado. Porque quando o Espírito Santo sai do homem, quem que vai convencer ele do pecado? Aí o homem vai estar para sempre do pecado. E o salário do pecado é o quê? Então pronto, então você está condenado. Olha só você ver o perigo, irmão. De batalhar com o Espírito Santo, é. E o que eu vejo de crente brincando com os dons do Espírito. Tem um irmão aí, irmão, vou falar o nome dele. Já sinto mesmo que eu fico de falar língua cristã. Irmão do céu! Ele tem mania de ir para a praia lá, uma hora Deus vai afogar ele bem no Porque não é Ele é terrível. Não, ele com essas blasfêmias dele, ele já está tirando quase R$1 milhão de reais por Irmão, isso é sério. E brinca, irmão, ele fica falando em língua estranha. E não sei o que, aí o crente vai lá e dá um like. Ah, que coisa legal! A Bíblia diz, ó, se você pecar contra o Pai, você tem perdão. Se você pecar contra o Filho, você tem, mas se você pecar contra o Espírito Santo, contra os dons do Espírito, acabou pra você. Ih, moço, que tem de gente brincando, misericórdia. É sério, irmão. Bater na porta aquele dia. É sério. Agora vamos lá, irmão. Se não tomar cuidado. Irmão, agora vamos lá. Atos 1:8. A gente está terminando, nós temos 20 minutos, irmão. Atos 1:8. Atos 1:8. Glória, aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só para você ver, a minha palavra. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas também em Jerusalém, toda a Judéia. Olha só para você ver. Todo mundo conhece a história. Estava 120 reunidos e o Espírito Santo veio sobre a igreja para ficar até o dia do arrebatamento. Então o Espírito Santo está sobre a igreja. Mas para que o Espírito Santo veio? Para nos ajudar a A chegar igreja testemunha. Isso. Para continuar a obra que Jesus fez. Você sabia? A obra que Jesus fez é continuação da igreja junto com o Espírito Santo. Diz que Jesus, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, para vocês continuar a obra que eu comecei. Lembra que Jesus falou que as obras que a gente vai fazer mais obras do que Jesus fez? Por isso a igreja vai dar sequência. Então o Espírito Santo veio para continuar a obra que Jesus começou a fazer na terra. Então vamos lá agora. Vamos à dedicação aqui, irmãos. Quando você procura aí, só para voltar aquele pedacinho que você falou. Então hoje nós estamos pregando, ensinando mais Deus, né? Quando a pessoa pega aquele momento que o Espírito Santo dá face, sempre Davi falava com Deus, né? Não retires de mim. É isso, irmão. Porque Davi sabia que a presença ia sair. Ele falou, Deus, tira tudo, me tira a palavra, tira a rei, tira a coroa, tira a mulher, tira tudo, mas não tira de mim a tua presença. É por causa disso, porque ele sabia que a presença de Deus valia mais que tudo. Aí quando você pega, você fica no oco, irmão. Você fica no... Imagina a tristeza de... Por isso que ele fala assim, Senhor, me dá a alegria da tua salvação, não, mano. Imagina a tristeza de Saúl quando perdeu. Olha pra você ver. E olha só pra ver, irmão. Saúl foi cheio, começou cheio do Espírito Santo e terminou demoniado. Cheio bem forcado. Espírito maligno. E o próprio Deus que mandava, né? Então vamos
Vamos lá, irmão. Irmãos, quem já foi batizado no Espírito Santo, levanta a mão. Quem já foi batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Alguém sabe saber a diferença? No Espírito e com o Espírito. No Espírito e com o Espírito. Quem já foi no Espírito, levanta a mão. Seria pela primeira vez, né não? Vamos lá. Quem já foi batizado no Espírito, levanta a mão. Explica aí. E com Espírito, levanta a mão. Alguém sabe diferenciar? No Espírito e com Espírito. No Espírito vai pela primeira vez. Isso. E com o Espírito é quando a gente estamos buscando, que a gente sente uma renovação, uma presença e nós estamos. Vamos lá. Vamos falar aqui no Espírito. No Espírito. Tá aqui, ó. João 3. João capítulo 3. João capítulo 3. O versículo é do 4 ao 6. Isso. Do 4 ao 6. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no peito de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Batizado no Espírito. O dia que você aceitou Jesus e batizou, o Espírito Santo veio sobre você e te selou. Pum! Você foi batizado no Espírito. Você recebeu o Espírito Santo e o selo da marca. Tum! Você foi batizado no Espírito. Então todos aqui foram batizados no Espírito também? Foi batizado nas águas. Quando Cristo fundou as águas. Isso, o Espírito Santo veio. Tum! Quando toda pessoa que aceitou Jesus, levantou a sua mão, batizou, o Espírito Santo veio sobre você. Você tem o Espírito Santo. Mas agora, com Espírito. Tem no Espírito, você aceitou Jesus, batizou, o Espírito Santo veio sobre você e disse: Senhor, esse é meu. Mas e com Espírito? Vamos lá, irmão. Com Espírito. Atos capítulo 13. Interessante. Fala aí para me saber. 3 ou 3? Atos 13. Isso. No Espírito, considerando pelas águas batistas. E tem gente, irmão, que é bem aventurado, que quando desce batismo, vem com o Espírito, só recebe isso. Da água. Saulo, né? Foi mesmo. Morreu rápido, né? Atos 13, 2, acho que eu coloquei errado. Eu acho que é 2, 3, irmão. 2, 3, eu acho que é 2. Ah, é. Do 1 ao 2, irmão. Atos 2, do 1 ao 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estava assentados. Olha só pra você ver. A minha vai falar, quando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do som, o céu com rajado vento impetuoso, encheu toda a casa. E todos começaram a falar em línguas. Lembra da promessa de Jesus? João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com... Esse é o batismo. Quando você aceitou Jesus, você foi batizado no Espírito. Mas o batismo com o Espírito Santo é um renovo que vem sobre você. Quem já foi batizado com o Espírito Santo aqui, irmão? É uma coisa que não dá para explicar. Quem não já foi batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Eu fui nenhum dos dois. Quem não já foi batizado com o Espírito Santo aqui, irmão? Quem não já foi batizado? O José, o Diogo, tem mais? Que não foi batizado com o Espírito Santo de Deus? Porque a gente fala assim, eu recebi o Espírito
Espírito Santo chorando. Não, você sentiu a presença de Deus. Recebeu o batismo com o Espírito Santo. Irmão, lembra quando eu voltei para o encontro? Fui para o encontro desse 2011. E lá no encontro tem um momento de receber o Espírito Santo. E eu não recebi, eu saí triste do encontro. Foi um mês. Eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. Aí eu lembro que eu estava nem em casa. Eu cheguei em casa, né? Estava olhando lá. Assim, eu me batizo, irmão, diante de Deus. Eu estou no altar. Irmão, eu estava desse jeito, que eu, assim, eu me batizo, irmão, diante de Deus. É como se vê uma bola de fogo assim, ó. Pum! Caiu em cima de mim, irmão. Ô, irmão, é uma autoridade que você recebe, que você pega o diabo pelo chifre, irmão. Irmão, diante de Deus, é uma autoridade que você recebe. Você começa a falar em línguas estranhas. Eu fico 5 horas falando em línguas. Eu na rua, irmão, na rua. Eu desci no monte falando em línguas estranhas, irmão. Irmão, se o cara passasse na sua frente, você atropelava ele. É uma autoridade de poder. Irmão, você vai comprar um negócio, você fala em línguas. Se você não se conter, irmão, é uma glória, é um poder que vem do céu, uma autoridade, é um revestimento de poder. Ah, irmão, se você pegar você no nome de Jesus, você passa por cima dele. É isso. Quando você recebe o Espírito Santo, é um revestimento de poder que você recebe na caminhada. Quando alguém quer receber isso, irmão? Quem não já foi batizado com o Espírito Santo quer receber? Quer mesmo? Eu vou dar um conselho para você. Está aqui, irmão. Jesus deixou um conselho para receber. Olha esse conselho aqui, irmãos. Para receber isso. Ó. Lucas 11:13. Tá aí o conselho. É para quem quiser receber. Irmão, antigamente. Você lembra? 15 anos atrás, crente. Quem é mais velho na igreja que sabe. Quando a pessoa aceitava Jesus, perguntava assim: qual é o seu sonho? Você vai batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar línguas estranhas. Todo crente antigamente era isso. Quer dizer, o que eu tenho que fazer, pastor? É isso que eu tô falando antigamente. Jejum, irmão. Jejum e ora. Jejum e ora. Dá pra dar até fome. Jejum e ora para receber o poder do Espírito Santo. Hoje em dia, o que você quer ser? Eu quero ser músico. Quero pecar. E não tem mais o desejo. Deixa eu contar um testemunho aqui. Quando eu aceitei Jesus com 12 anos de idade, e foi justamente isso aí. Eu queria, porque eu vi os irmãos falando em língua, eu falava, gente, eu quero falar isso, eu quero falar. E eu comecei, eu falei, gente, como é que faz isso? E elas me ensinaram assim, ó, glória, glória, aleluia, aleluia. E eu era da Deus e amor. Aí o que eu fiz? Eu ia toda vigília, lá no cabana. Toda vigília eu falava, aí eu ficava, glória, glória. Toda vez eu saía. Eu fui batizada na Antônio Carlos, mas eu ia no cabana também. E toda semana, toda sexta-feira eu estava glória, glória, eu ficava a noite toda. Porque a Deus e amor ele é formado por oração mesmo. Aí, um certo dia, quando eu saí da vigília assim, sem ser batizada, eu ficava um pouco triste. Um dia, eu estava na porta do banheiro assim, eu fui glória, glória, aleluia. Foi diante do Espírito Santo que eu consegui ver essa bola do sangue que bateu em mim. Toda a impureza que estava em mim, todo o pecado, ela foi arrastejando assim. Eu saí de dentro daquela igreja, flutuando, eu fiquei horas. Os irmãos falaram, amém, amém. Eu não consigo parar, não consigo. E, irmão, olha o segredo aí para quem quer ser batizado com o Espírito Santo, hein? E outra coisa, irmãos. E nós que já é batizado com o Espírito Santo, tem que pedir o renovo do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, não apagueis o Espírito que há em mim. Quando a gente para de buscar o Espírito Santo. É por isso que nós estamos falando de ser renovado novamente. Quer falar, irmão Milene? O que você não está falando? Eu, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu repetia muito um monte de fazer jejum e oração mesmo. E aí o pastor falou assim, tem pessoas que vai ser batizado, eu não era batizado no Espírito Santo, não. Tem pessoas que vai ser batizado pelo Espírito Santo, não sei o que, tá falando, né? Aí eu só em pensamento, eu falei assim, bem que eu gostaria. Eu só em pensamento. Quando eu fui assim, estava orando, de olhos fechados orando, de repente assim, eu senti uma força grande e comecei a falar em línguas. E foi só um pensamento, de pensar, Deus já trabalha na mente da gente. Isso, e é tão interessante, irmãos, que a língua está dentro do nosso coração, sabia? Tem muitas pessoas aí que brincam de falar línguas, mas quem já foi batizado com o Espírito Santo Fogo tem as línguas estranhas dele até hoje. Então, irmão, quem tem desejo de ser batizado com o Espírito Santo,
Pega isso aqui, irmão. Pega isso aqui. Se você pegar isso e fazer, vai acontecer. Quem tem desejo de ser batizado com o Espírito Santo, irmão? Quem? Ei, José. Ó. Pega isso aí, ó. Lucas 11:13. Ei, Jesus. Lucas 11:13. Pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo que aquele que lhe pedir. Olha essa, a mesma coisa assim, ó. Então se vós sendo maus dá voz dada aos vossos filhos, mas o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo quando pedir. Quando você pede o Espírito Santo, ele te dá, mas é pedir, irmão. É pedir, igual criança. O que Eliseu fez, né? É pedir, irmão. Deus me batiza com o teu Espírito. Me batiza. Irmão, e outra coisa que é pedir o Espírito Santo. Irmão, quem sabe quantos dias que o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos? Alguém sabe? 144. Quantos dias que o Espírito Santo desceu? 3 dias. Não, foi mais. Há 40 dias. Jesus ficou quantos dias na terra? 40 dias. 40. Vamos fazer a conta. 40. Ele ressuscitou. 40 dias que Jesus ficou na terra, subiu. E a festa de Pentecostes é comemorada quantos dias? 7. Não, a festa de Pentecostes. 50 dias, irmão. Na festa de Pentecostes é 50 dias. Então o Espírito Santo desceu com quantos dias? 10 dias, irmão. E cumprindo o término do dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E depois de 10 dias, o Espírito Santo desceu. E batizaram todos com o Espírito Santo. 10 dias. 10 dias que o Espírito Santo desceu na casa. Então vamos dar para terminar, que eu tenho 5 minutos, irmão. Romanos 8:9. Você vê que o próprio Eliseu pediu, né? Isso. Romanos 8:9. Eu quero contar só agora, esse de renovo. Vou contar só de novo. E antigamente, irmãos, crianças pequenininhas eram batizadas com o Espírito Santo mesmo. Chegava de longe, O né? que está pagando isso? O que está pagando isso é a modernidade, a tecnologia que as igrejas estão implantando. Né? Aí está pagando isso aí o que acontece? As crianças de hoje, elas vão crescendo aprendendo que não tem mais buscar isso. Aí ela vai ensinar para os filhos aquilo que ela não aprendeu. Aí os outros, vai chega um tempo que acabou. Vai removendo os marcos antigos. Isso é o sinal de justiça quando já está. Irmãos, agora presta atenção na coisa. Romanos 8:9. Você sabia, irmãos, que para você ser salvo, você não precisa ser batizado com o Espírito Santo, que salvação é graça. Ah, eu sei. Mas você sabia que a pessoa que não tem o Espírito Santo não é salva? Você sabia disso? Que a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus não é salva? Está aqui em Romanos 8:9. Porque não tem a presença, né? Leia para você ver. Romanos 8:9. Você pode ser crente, você pode fazer tudo, você não tiver o Espírito Ó, Santo, já vi isso aí. você não vai para o céu. Tá marcado. Romanos 8:9. Quem achou para ter? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então pronto. Então você pode estar na igreja, você pode morar na igreja, você pode ser velado na igreja. Se você não tiver o Espírito Santo, Jesus vai falar assim, eu nem te conheço. Tá vendo, irmão? Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não vai ser salvo, irmão. Agora Romanos 8:11. Romanos 8:11. Vai, vai. Vai bater a não, hein, José? Esse mesmo que ele até Jesus, dentro dos mortos, Olha só para você ver, irmão. Romanos 8:9 está falando, aquele que não tem o Espírito Santo não é de Deus, então não vai ser salvo. Mas quem tem o Espírito Santo, olha o que vai acontecer com ele. 8:9 vai falar assim, irmão, ó. Mas o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Se um de nós aqui descer a tumba, irmão,
esse Espírito Santo vai te ressuscitar da sua tumba, naquele dia. Ó, dentre os mortos, que habita em vós. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortais, pelo Espírito Santo que habita em vós. O Espírito Santo, irmão, vai transformar essa matéria aqui em corpo de glória. E quem que vai levar nós ao encontro com Jesus nos ares? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai tirar a igreja. Vai encontrar com Jesus nos ares. Oh, glória! Então está aqui, irmão. Quem precisa a gente pode fazer as Explica coisas. de novo quem não é batismo, é quem não tem. É, quem não tem o Espírito Santo de Deus. Você não precisa ser batizado com o Espírito Santo. Tem crente aí, irmãos, que morreu sem ser batizado com o Espírito Santo foi salvo. Onde Porque a cruz mesmo? porque salvação é graça. Salvação é graça. Mas para você ser salvo, você tem que ter o Espírito Santo de Deus para você ser salvo. Luciano, Fala aí. e aqueles que morreu cremado, como é que fica? Morreu o quê? Cremado, querer dizer Não, isso aí é só a matéria. Quando Jesus voltar, quem foi cremado, quem foi morto lá, quem foi morto lá no Coliseu, quem foi morto na água, o corpo vai voltar de novo. vai voltar ao normal. Vai voltar ao normal, o corpo vai ter que dar conta. Olha lá Jeremias lá quando estava no nosso circo. Nossa, volta! Então é isso, irmão. A minha esperança é ouvir a sua da última trombeta e ir pro céu. Que vai ser a tumba, não. Irmão, recebe essa palavra, não.